cara, eu tô passando mal, que gente, imagina se a Anabelle aparecer aqui em casa. Thierry. Cauã, me socorre. Pelo amor de Deus, eu tô morrendo aqui. Cadê meu parceiro de conversa de Anabelle? Vou mandar mensagem pra ele. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Todo mundo no mudo. Vamos. Todo mundo no mudo. Arthur. Arthur, no mudo. Eu tô no mudo, professora. Tô tentando aqui te colocar e não vai. Tá, então vamos lá, gente. Vou abrir aqui o slide. Deixa eu só procurar ele aqui no celular. Podem ir pegando o caderno, tá? Esquece um pouquinho a apostila agora. Depois a gente vai usar. Vamos para o caderno. Por quê? Eu quero que vocês mantenham o caderno aí sempre atualizado. Então, é para copiar tudo aquilo que vocês, né, julgarem importante, tá? Lembrando, eu vou olhar depois isso. Então, não deixem de copiar. Tá todo mundo conseguindo ver aí a tela? Eu tô. Vamos lá. Também. Professora. Oi. Tô aqui mexendo aqui, configurando o negócio do Zoom pra Siri não entrar e mudar meu nome. Eu vi aqui depois que o Zoom atualizou, agora dá pra compartilhar conteúdo. Tempo. Você não aula? Graças a Deus, meu amiguinho da Anabelle chegou. Nossa, eu não sou mais seu amigo, não. Deixa eu ser. Não, só você é meu amigaço, entendeu? Só que eu e o Cauã, a gente é amigos de muitas coisas. Mudo. Vamos lá. Todo mundo no mudo. Deixa eu fazer aqui a chamada. Quem entrou agora foi o Cauã e a Bia. Então, ó, vou falar os nomes que eu anotei. Se eu esqueci seu nome, me fala. Arthur, Isabela, Thierry, Pietro, Rafa, Cauã e Beatriz. Beleza? Então, vamos lá. Então, galerinha, nós já começamos, né, a matéria aí da unidade 2 sobre flutuação dos corpos na água. Na última aula a gente falou aí, né, como que os corpos flutuam na água, né? Perguntei para vocês e expliquei para vocês que existe uma força chamada empuxo, que é uma força exercida pela água, tá? Então, a mesma força que mantém uma pessoa boiando na água, também mantém a flutuação, por exemplo, de um cruzeiro, né? E essa força a gente chama, então, de empuxo. Falei de Arquimedes, que foi o que explicou, né, sobre essa força, que ele chamou como lei do empuxo ou princípio de Arquimedes. E falei também que a flutuação dos corpos na água depende da densidade e do empuxo. Expliquei para vocês o que é densidade, vou relembrar aqui rapidinho. Falei para vocês que a densidade é o quê? A relação entre a massa e o volume, né, de um determinado material. Então, pode ser aí uma água, pode ser algo sólido, pode ser também algo gasoso, ok? E falei aí sobre esse experimento. Lembra que eu falei para vocês? A gente viu aí, então, os dois corpos, água e óleo, em quantidades iguais. Reparem bem aí qual é o nível, né, de água e óleo. Então, é a mesma quantidade. Mas a gente percebeu que a água, ela estava mais pesada, né? A balança tende a ficar mais pesada para o lado da água. Então, a gente percebeu, então, que mesmo o volume do óleo e da água sendo igual,
suas massas vão ser diferentes, porque a balança não está equilibrada, certo? Então, lembrei de você também sobre a torre de líquidos, né? Que vocês viram que o óleo, ele sempre ficava o quê? Acima da água, né? Por ele ser menos denso do que a água. E então, a gente viu aí que o volume de água e óleo vão apresentar massas diferentes. E a gente viu aí que se a gente fosse enxergar aí com o auxílio de microscópio, a gente ia ver as partículas, né? As moléculas aí, tanto da água, tanto do óleo, da água, tanto do óleo. E a gente ia perceber que a água, ela possui muito mais o quê? Partículas do que o óleo. E elas são muito mais juntinhas, né? Então a gente vai ver aí, ó, a água e o óleo ocupam o mesmo volume, mas elas apresentam o óleo apresenta menos moléculas do que a água. Então, por conta disso, por causa do número de moléculas, que o óleo vai ter, então, a massa menor, ok? Que a água. E falei aí também dessa segunda etapa do experimento, que se você reparar, foi colocada, então, uma menor quantidade de água, né, no copo, e a quantidade de óleo continua a mesma da primeira etapa, mesmo volume, tá? Então, o volume de água nessa etapa é menor do que o volume de óleo. E a balança, ela, então, conseguiu um equilíbrio, que a gente pôde, então, concluir que a massa das duas substâncias tem a mesma medida, ok? Então, aí ele colocou um volume diferente, mas a massa se equilibrou. E aí, então, o que a gente pôde concluir com esse experimento? Que a água é um líquido com partículas, né, moléculas mais o que? Juntas, mais comprimidas do que o óleo. E essa... Se você for boiar no óleo, você afunda? Difícil isso, hein? Se você for boiar no óleo, você afunda. Ô, tia, você não tá nadando no óleo, não. Você tá nadando na maionese. Calma aí, gente. Todo mundo no mudo. Deixa eu explicar. Aí, Thierry, entra o que a gente chama de força de empuxo, tá? Que é o que eu vou explicar mais na aula de hoje. Existe uma força que é de baixo para cima, que a gente fala de força de empuxo, que vai permitir com que você boie, tá? No caso, se você for pensar, a densidade, você é muito mais pesado do que... você tem muito mais massa, né? Do que uma água, por exemplo, se você for boiar numa piscininha pequenininha. Mas você consegue boiar graças a essa força de empuxo que eu vou explicar ainda vou chegar nesse ponto, tá? A gente vai aprofundar mais para conhecer melhor sobre isso. Então, a gente viu o quê? Que a água, então, é um líquido com partículas mais juntas, comprimidas, mais compactadas, né? Que o óleo. E é justamente isso que a gente chama de densidade. É isso que vai definir a densidade de uma substância, ok? Então, a densidade de uma substância depende de vários fatores. Depende de quê? Principalmente da massa, né? Que são as moléculas aí, o que a gente viu, por exemplo, que a água tem muito mais, que compõem essa substância e também a distância que essas moléculas estão uma das outras, ok? E aí eu falei também, por que o óleo flutua na água? Então, a gente viu que o óleo, primeiro, ele é uma mistura heterogênea de duas fases, né? Que vocês já conseguiram entender essa parte de mistura. E ele não vai afundar por quê? Porque ele apresenta partículas menos compactadas, né? Voltando lá, olha aqui, ó, as moléculas do óleo nesse exemplo, né? Então, as partículas são menos compactadas, ou seja, são mais separadas, né? Uma das outras. Por isso que o óleo flutua na água, tá? Então, ele é menos denso que a água. Também falei sobre a questão como a gente calcula a densidade. Eu queria focar um pouquinho mais aqui. Então, olha só. Temos aí uma fórmula, né? Densidade é igual a massa sobre volume. Então, a gente sempre utiliza essa fórmula. Então, a gente divide a massa dessa substância pelo volume que ela ocupa.
beleza? Então, a gente tem que saber que D é igual a densidade, M é igual a massa e V é igual ao volume, tá? Então, aí tá abreviado. Então, de acordo aí, a gente observando essa fórmula, a gente pôde, então, compreender o que eu falei lá no início dessa aula, né? Do que é densidade. A densidade é a relação entre massa e volume de uma substância ou de um corpo. Então, a gente só vai saber a densidade se a gente pegar o volume e a massa de um corpo e fazer, então, essa continha aí, beleza? Então, a capacidade de um corpo, gente, flutuar, né, na água, por exemplo, ela está relacionada à densidade, tá? A densidade desse objeto, a densidade desse corpo, né? Nesse caso aí, por exemplo, se for numa piscina, no mar, nesse caso, então, seria a densidade da água. Se um objeto ele apresentar, então, uma densidade maior que a do líquido, ele vai afundar. O contrário, ele vai conseguir, então, boiar. E além disso, além da densidade, eu vou entrar, então, no ponto que o Thierry perguntou, né? Tem outros fatores que vão favorecer a flutuação de corpos na água, né? Que é o que a gente chama de força do empuxo e tensão superficial da água, ok? Que é o que eu vou explicar na aula de hoje. Força de empuxo. Então, gente, quando um objeto ele é colocado, né, na água, ele vai receber uma força de baixo. Então, presta atenção nesse desenho. Professora, Oi. já explicou isso ontem. Eu estou voltando, gente, para não ficar dúvida para quem não estava na aula de ontem, tá? É bem rapidinho, eu estou falando bem rápido, um resumão mesmo. Então, empuxo, presta atenção na figura. É uma força de baixo para cima que vai empurrar, então, aquele corpo para a superfície, tá? Então, isso é empuxo. Então, da mesma forma que a densidade empurra para baixo, a força do empuxo empurra para cima. Então, tem uma força exercendo pressão para baixo e outra força exercendo pressão para cima, ok? Falei também na aula de ontem que a densidade ela é sempre calculada utilizando a massa em gramas. Então, toda vez que eu te dou, por exemplo, a minha garrafinha de água, ela tem, sei lá, 20 gramas. Então, isso é o que a gente chama de massa. Então, toda vez que eu colocar grama, é a massa. Toda vez que eu colocar o volume, eu sempre vou citar como centímetros cúbicos. Então, olha aí do lado do desenho, eu coloquei densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico, tá? Então, esse é o valor da densidade da água. Então, a gente viu, né? Empuxo é a força exercida por um fluido, né? Pode ser um líquido, um gás, sobre um objeto que esteja mergulhando nele. Como a gente já viu, objetos que apresentam densidade menor que a do líquido, no qual estão imersos ali, mergulhados, né? Eles vão, então, flutuar. Vamos imaginar uma bola de isopor. Vocês acham que ele vai flutuar ou ela vai afundar? Flutuar. Ela flutuar, porque ela é muito leve. Muito bem. E uma bola de vidro? Ela vai Afundar. 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 E aí eu vou explicar mais sobre isso agora, que é parte, então, que a gente vai começar na aula de hoje, que é de testando o empuxo. Então, vamos imaginar aí, ó, no primeiro exemplo, uma bolinha de vidro que ela tem, então, 10 gramas. Então, essa é o quê? É a massa dessa bolinha. Então, ela tem 10 gramas. E ela tem o volume igual a 3 centímetros cúbicos, tá? Então, a massa é igual a 10 e o volume é igual a 3, ok? Quando a gente mergulha essa bolinha, então, quando essa bolinha é mergulhada aí nessa água, a bolinha, ela vai deslocar quanto de água? Ela vai deslocar o volume dela. Lembra que eu falei que essa bolinha ela tem volume igual a 3 centímetros cúbicos?
Então, ela vai deslocar 3 centímetros cúbicos de água. Imagina só, antes daquela bolinha ser mergulhada nessa água, a água ela não tinha nenhum corpo ali ocupando um espaço. Se você pega essa bolinha, ela vai ocupar um espaço que a água antes estava ocupando, certo? Então, onde a bolinha está, a água não vai poder ocupar aquele mesmo espaço. Então, esses 3 centímetros cúbicos, essa água que antes estava nesse espaço, ela vai ter que ser o quê? Levada para um outro lugar, certo? Aí ela vai aumentar de volume. Isso. Então, essa água, ela vai ser deslocada. A água que estava ocupando o local que essa bolinha de vidro agora está imersa, né? Ela vai ser deslocada para um outro lugar. Então, por isso que a gente fala que a bolinha, ela desloca 3 centímetros cúbicos de água. Pergunta. Tipo a bolinha de isopor. Tá mostrando na imagem que ela tem 2 gramas. E algo que tem 2 gramas boia mais do que ela ou boia a mesma quantidade? Eu vou chegar lá. Deixa eu primeiro explicar o primeiro exemplo, senão vocês vão confundir tudo, tá, gente? Vamos com calma. Então, vamos lá. Foca nesse primeiro exemplo da bolinha de vidro, tá? Então, a bolinha de vidro de 10 gramas, ela tem, então, 3 centímetros, né? Cúbicos, então, que é o volume. Quando ela é mergulhada, a bolinha vai deslocar 3 centímetros cúbicos de água. E esse volume de água, ele tem uma massa também, que é igual ao quê? Se ele tinha 3 centímetros cúbicos, o volume de água, então, tem uma massa igual a 3 gramas, ok? Então, ele deslocou 3 centímetros cúbicos de água. Essa água que foi deslocada, ela vai ter a mesma quantidade em massa. Então, 3 gramas de massa. Então, a massa de água deslocada, que foi de quê? De 3 gramas, é menor do que a massa da bolinha, certo? Então, olha só, ela deslocou 3 gramas de água e a bolinha tem 10 gramas. Então, por conta disso, que a gente viu, então, que a força que a água exerce sobre a bolinha, por conta disso, vai ser menor do que a força que a bolinha exerce sobre a água. Então, é por isso que a bolinha vai afundar. Se a força que a bolinha exercesse sobre a água fosse menor que 3, ela iria boiar. Mas como é maior do que 3, ela então afunda, ok? Conseguiu entender até aí? Conseguiram entender, galerinha? Sim. Aí, no caso do isopor, então. No caso do isopor, temos aí, então, uma bolinha de isopor. O volume aí dessa bolinha, nesse exemplo, é também 3 centímetros cúbicos, né? Então, ela tem o mesmo volume da bolinha de vidro, tá? 3 centímetros cúbicos. Ela é do mesmo tamanho da bolinha de vidro. Só que a massa dela é bem menor. Ao invés de ser de 10 gramas, é de 2 gramas. Então, olha só. A massa de água deslocada, já que essa bolinha tem 3 centímetros cúbicos, qual vai ser a massa de água deslocada por essa bolinha, gente? 2 gramas. Não, presta atenção. Ela tem 3 centímetros cúbicos. Ela vai deslocar quantos Nada. gramas? Gente, não. Ela vai deslocar... 3. Isso. Presta atenção. Ela vai deslocar a mesma quantidade de centímetros cúbicos, ela vai deslocar de água. Então, ela vai deslocar 3... Porque cada grama é 1 centímetro cúbico. Exatamente. Então, ela também vai deslocar 3 gramas de água. Então, essa bolinha deslocou a mesma quantidade da bolinha de vidro, tá? Então, a massa de água deslocada é igual a 3 gramas. Então, a gente viu que a massa de água deslocada, ela vai ser o quê? Maior ou menor do que a massa da bolinha de isopor? Menor. Não. Igual. A massa de água deslocada vai ser maior ou menor do que a massa da bolinha. Qual que é a massa da bolinha? Olha aí no exemplo. Vai ser maior. 3 gramas. Isso. 3 gramas é maior.
Vai ser 3 igual. gramas é maior do que 2 gramas. Então, a massa da água deslocada é maior do que a massa da bolinha de isopor, ok? Entenderam isso? Porque a bolinha, ela tem o quê? Uma massa, né? Igual a 2 gramas. E a massa de água deslocada foi 3. Então, a massa de água deslocada é maior que a massa da bolinha de isopor, ok? Então, 3 é maior do que 2. Então, é maior do que a massa da bolinha de isopor. Então, a força que a água vai exercer sobre essa bolinha é o quê? Maior ou menor do que a força que a bolinha exerce sobre a água? Vou repetir, presta atenção na pergunta. Isso. Então, a força que a água exerce sobre a bolinha vai ser maior, muito bem, do que a força que a bolinha exerce sobre a água. Por quê? A bolinha só está exercendo ali 2 gramas. 2 gramas e a água tá 3. Então, a bolinha está exercendo 2 centímetros cúbicos e a água 3. Isso. Então, a força que vem de baixo para cima é qual força, gente, que a gente viu? Como que ela é chamada? Empuxo. É empuxo. Então, essa daí de 3 gramas é a força de baixo para cima. Está tendo aí uma força de empuxo de 3 gramas. E a densidade, que é de cima para baixo, é igual a 2. 2, no caso dessa bolinha de isopor, certo? Então, é por isso que ela vai flutuar, porque a força de empuxo é maior do que a densidade dessa bolinha de isopor. Então, ela vai flutuar. Beleza? O que a gente pode concluir com esses 2 exemplos? Quando que ela vai flutuar? Quando o... Ai, meu Deus. Quando a densidade Da água é maior do que a densidade da bolinha. Quando a... Não, na verdade. Quando... Não, é o Na contrário. verdade, Quando a densidade da água é menor do que a da bolinha. Não. Na Gente, verdade, quando presta atenção. flutua... Quando A flutua, densidade da água a for densidade da menor água da tem que ser Calma aí, maior que a da todo bolinha. mundo. Para todo mundo. Eu vou pedir para um responder. Todo mundo falando em cima um do outro, não consigo entender. Isabela, me responde. O que você consegue concluir? Quando uma bolinha afunda, como é a massa? O que acontece quando ela afunda? Por quê? Quando ela afunda, porque a densidade da água é menor, então a força exercida do empuxo é menor. Agora, quando ela boia, a força do empuxo é maior, aí que deixa ela boiar. Isso, muito bem. Então, quando ela afunda, a massa do que afundou, né? No caso, por exemplo, essa bolinha, ela vai ser o quê? Maior do que a massa de líquido que essa bolinha deslocou, certo? Então, ele é mais pesado, a massa dele é maior do que a massa de água ali que ele deslocou. Então, ele flutua quando? Responde para mim, Arthur. Ele flutua quando a densidade da bolinha é maior. Ele flutua quando a densidade da bolinha é maior do que a da água. Não, gente, presta atenção. Ele flutua, não é isso não. Ou quando é menor do que a água. Quando a densidade da bolinha é menor do que a da água. Gente, ele flutua quando a força de empuxo, que é a força vindo de baixo para cima, é maior do que a densidade do objeto, que é a força vindo de cima para baixo. Em outras palavras, ele flutua quando a sua massa é menor do que a do líquido que esse corpo é capaz de deslocar, tá? Então, ele afunda quando a força de empuxo é menor do que a densidade do objeto e ele flutua quando a força de empuxo é maior do que a densidade, ok? Entenderam? Certinho, gente? Sim. Posso ir para o próximo? Sim. Então, olha, quem descobriu, então, esse fenômeno que a gente chama de empuxo? Foi aquele
cientista que a gente viu, que é chamado de Arquimedes, tá? Gente, todo mundo no mudo, senão vai cortar minha fala. Então, foi Arquimedes que inventou, então, a lei do empuxo, ou então vocês também podem chamar como princípio de Arquimedes, tá? E o que essa lei dizia? Dizia que, calma aí que eu acabei não passando o slide. O que essa lei dizia? Dizia que todo corpo mergulhado na água é empurrado para cima, com uma força igual ao peso do volume de água que ele desloca. Então, depende do volume que o objeto vai deslocar de água para saber a força que vai ser exercida de empuxo, ok? Conseguiram entender essa parte? Alguma pergunta? Não? Então tá. Então, ó, eu vou. Foi muita informação, né, na aula de hoje. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou indicar para vocês reverem tanto a aula de ontem quanto a aula de hoje lá no YouTube, tá? Vai lá no canal do YouTube e dá uma assistida de novo nas aulas para vocês não ficarem perdidos. Qual que é o nome, professor? Professora, no livro tem quase as mesmas imagens que você colocou no seu slide. Algumas eu peguei no Ô, livro. professora. Essa aqui, por exemplo, eu peguei no livro. Ô, professora, Oi. tem como você me falar qual que é o nome do canal? É porque eu não tô tendo como mexer no grupo, porque a internet daqui da minha avó tá muito ruim. Tá, eu vou mandar lá no grupo, tá? Agora, assim que eu encerrar essa aula, eu vou mandar lá. Ô, Tá bom? professora, Tá bom. não tem como eu mexer no grupo, não. Qual que é o nome? Ah, é Qual que é o professor. nome, professor? Eu vou mandar aqui no chat, ó. Tá. Só vocês procurarem lá no YouTube como professora Raiza Radespiel. Meu nome é um pouco difícil, então anota aí no papel. Anotem aí para vocês não esquecerem, tá? Aí vocês podem ver todas as aulas lá no canal, tá? Todo dia eu posto lá. Então, ó, a gente parou então nesse slide. A próxima aula eu vou passar uns vídeos para vocês, vou dar um jeito de passar. Esse final de semana eu vou ver aqui um jeito de eu conseguir passar esse vídeo para vocês, tá? E aí a gente Professora, pergunta à professora de inglês que ela tá conseguindo passar os vídeos pra gente com som. Tá, eu vou olhar com ela, tá? E aí a gente continua então a ver. A gente tem muita coisa ainda para ver dessa aula. Tá bom? Vocês estão com alguma dúvida? A gente parou no slide 10, Eu professora. não. Então tá, joia. Então, ó, os que estão aí caladinhos, Nem quero eu, que tô vocês ociosa. participem mais da aula, viu? Cauã. Cadê a Bia? A Bia saiu? Tchau, professora. Saiu. Ela saiu. Então tá bom. Então, Tchau, beijo. professora. Tchau. Tchauzinho, gente. Até que dia? Sexta-feira? Até semana Terça-feira. que vem. Até semana que Ah. vem, gente. Então, tchau.